Boa tarde a todos, a graça e a paz. É um privilégio aí estar com vocês. Eu estou muito honrado, por estar tendo aí o privilégio de compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Hoje nós vamos falar sobre oração e, na verdade, assim, é uma live da família, Da família Bispo, mas quem tem filhos pequenos sabe que é um pouco difícil, controlá-los, assim, e a gente sabe que como a gente está numa rede social, as interrupções não seriam assim bem-vindas, A gente acaba perdendo assim muito tempo tentando controlar as crianças. Então a Débora sugeriu, e eu achei uma boa ideia dela ficar cuidando das crianças ali no quarto, trancados ali, enquanto eu faço aí essa live, Mas eu quero transmitir dela também, o agradecimento pelo privilégio. E agradecer aos pastores que confiaram em nós, para compartilhar um pouco da nossa vida. Essa não é assim uma pregação, Na verdade, se a gente fosse qualificá-la, eu diria que é uma exposição de alguns textos bíblicos que fala sobre oração, Então, talvez alguém que esteja aí nos assistindo, talvez não nos conheça, Boa tarde a todos aí, os pastores, Cunha, Ezi, Laís, amém. Deus abençoe a vida de vocês. Então nós vamos ler o texto, vamos explicar alguma coisa e fazer um desafio dentro daquilo que o Senhor tem falado conosco. Eu também quero contar alguns testemunhos que o Senhor fez nas nossas vidas, Seja individual, seja na questão familiar, ao longo desses anos como cristão. E para aqueles que talvez ainda não nos conheçam, quero falar um pouco da gente, A Débora e eu, nós somos servidores públicos, Eu sirvo numa empresa estatal, a Saneago, e a Débora é servidora do município de Goiânia, Ela lá é analista em saúde, eu sou agente de gestão na Saneago. A nossa formação, a minha na área jurídica, Eu sou advogado, e a Débora é psicóloga. Nós temos 2 filhos, o Miguel, de 5 anos, o Daniel, que ainda não fez 2 anos. Graças a Deus, assim, o Senhor tem guardado a nossa vida nesses dias, tem assim guardado o nosso coração, a nossa mente, Nesse desespero que se vê na televisão, que às vezes não corresponde bem com a realidade. E nesses dias de pandemia nós não paramos, nós continuamos a trabalhar, porque as funções que nós desempenhamos, elas são serviços essenciais. E aí nós não paramos, de trabalhar. A Débora faz o revezamento, para evitar aglomeração no ambiente de trabalho dela, um dia sim, um dia não. E o meu caso teve flexibilização de horário, A gente entra um pouco mais tarde, outra equipe entra mais cedo. Mas é isso. Espero que o Senhor possa falar com você, assim como Ele tem falado comigo, sobre esses textos bíblicos tão importantes sobre a oração. E eu quero te convidar a fazer uma oração, a fechar os seus olhos nesse momento, a nós clamarmos ao Senhor que venha ministrar os nossos corações, porque a palavra de Deus diz que a palavra, ela é como uma espada de 2 gumes, Ela tem corte dos 2 lados e ela penetra até a divisão da alma e do espírito. E quando ela é lançada, ela não volta vazia. Então eu quero declarar que essas palavras que serão aqui
profetizadas, declaradas, que elas não voltarão vazias, mas que elas voltarão cheias de fé, voltarão cheias de fruto, e que o Senhor vai fazer algo maravilhoso na nossa vida nesse almoço. Amém? Senhor, eu te louvo, te agradeço pelas pessoas que se dispuseram a estar aqui nesse momento tão peculiar que é o horário de almoço, em que nós estamos nos alimentando da Tua Palavra, que nós estamos nos alimentando do Senhor, que o Senhor ministre poderosamente ao nosso coração nesta tarde. Ó Deus, que o Senhor possa tirar dos nossos corações e das nossas mentes todo o empecilho, todo o medo. Ó Deus, tudo aquilo que não vem do Senhor, tudo aquilo que é trevas, tudo aquilo que o maligno tem colocado nas nossas vidas, seja através do desemprego, seja através da falta de provisão aparente aos nossos olhos, porque sabemos que o Senhor é o Deus provedor das nossas vidas, é o Senhor quem nos escolheu, é o Senhor que nos chamou, é o Senhor que começou esta boa obra nas nossas vidas e que ainda não está terminada, mas que em breve, Senhor, chegaremos à estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Que o Senhor fale conosco de maneira poderosa nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, eu quero começar falando sobre o texto, a nossa primeira referência, que está lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no capítulo 3, o verso 12. Eu vou disponibilizar todas essas referências no nosso grupo do WhatsApp do Panorama Bíblico. Então, se você não está nesse grupo, eu sugiro que você entre, né? Nós temos lá ministrações às quartas-feiras. Inclusive, estamos falando sobre Conhecendo a Deus com o presbítero Anderson. E, posteriormente, teremos ministrações da pastora Osana. Se você quiser me mandar um WhatsApp, eu não vou, obviamente, responder agora, mas você pode enviar para o 98500-3860. 98500-3860. E aí eu vou te adicionar nesse grupo e vou disponibilizar lá, através de um PDF, todas essas referências. São aproximadamente 50 referências. Provavelmente por conta do tempo, a gente não consiga falar sobre todas elas, mas nós vamos falar o máximo que der para a gente estar expondo aqui o que a palavra de Deus nos diz sobre a oração. Então vamos lá, oração, né? Uma ação sobre orar, falar com Deus, através de súplica, através de uma exposição de assuntos que estão aquecendo os nossos corações, sejam de problemas, sejam de desejos, de coisas que nós queremos conquistar, né? Na vida profissional, na vida ministerial, na vida financeira. Recentemente eu tenho orado muito pelo nosso país, por todos os nossos governantes, pelos nossos cidadãos, né? E então oração é isso, é você levar a Deus aquilo que está no seu coração, né? E lá em 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 12, diz que os olhos do Senhor, eles estão atentos, eles estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas orações, às minhas orações, mas também diz que o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Então, de um lado a Bíblia diz que o Senhor está atento à oração daqueles que são justos. E na sequência diz que o Senhor está com o rosto virado, contrário para aqueles que vivem para praticar o mal. Mas como é que nós podemos saber quem é o justo? E aí eu diria que poderia ser o título
né? Se o tema é oração, aqui eu diria que o título deste compartilhar seria a oração do justo. Então não é oração de qualquer pessoa, porque qualquer pessoa pode orar, né? Qualquer pessoa pode clamar a Deus, pode expor, inclusive o que nós chamamos de oração contrária, né? Tem gente que fala aí que oração contrária é uma obra obscura, né? Então, assim, aqui está falando da oração do justo. Mas não é o justo apenas, não é o justo no sentido, por exemplo, jurídico, né? Que é aquele que o sentido jurídico da palavra justo é aquele que teve a sua inocência comprovada. Não é desse justo que a Bíblia está dizendo. Porque diante de Deus, nesse sentido, só existe um justo, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o único que não cometeu pecado. Ele é o único que conhece a vontade do Pai em todo o seu propósito e que cumpriu e cumpre esta vontade. Mas esse justo que a Bíblia está falando é daqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. É daqueles que olharam para si e entenderam que não são merecedores do amor do Pai. Que não são merecedores de desfrutar da presença do Pai, mas que mediante Jesus Cristo, mediante o seu sacrifício poderoso na cruz do Calvário, nós nos tornamos filhos de Deus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que tiveram todos os seus pecados perdoados, que tiveram a herança do primeiro Adão lá no Jardim do Éden, a herança da desobediência, tivemos justificado. Aquela herança que nós tínhamos, porque a palavra de Deus é clara, né? Que todos pecaram e destituídos, fora da vontade de Deus, fora do propósito de Deus, foram lançados pelo pecado. Mas o segundo Adão, ele nos justifica. E ele nos torna santos. Ele nos torna filhos de Deus. E é nessa identidade, e é nessa perspectiva que eu quero falar de oração. A oração que parte de alguém que foi justificado pelo sangue de Jesus. E dessa forma, sabe que todas as coisas que foram feitas por Jesus alcançaram as nossas vidas. Sabe que quando ele morreu ali na cruz, nós fomos crucificados por ele, crucificados juntamente com ele. Porque ele foi crucificado nos nossos delitos e pecados. O inocente. Mas a morte, ela não tem poder sobre Jesus, sobre o inocente. E ao terceiro dia, como prova, como justificação, como aceito aquele sacrifício, o Pai ressuscitou Jesus dentre os mortos. E esse Jesus que foi ressurreto, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, esse Jesus é o seu Salvador, é o meu Salvador. E é mediante Ele que nós somos justificados. Então, é nessa consciência, é nessa identidade que nós queremos falar sobre oração. O verso 16 de Tiago 5, ele instrui que nós devemos confessar uns aos outros tudo aquilo que são as nossas culpas, são os nossos pecados, e nós seremos sarados. E a Bíblia diz, nesse mesmo verso, que a oração de um justo, ela pode ir muito em seus efeitos.
Então eu tenho uma pessoa com quem eu conto os meus pecados, com quem eu rasgo o meu coração, é a minha esposa, a Débora. A Débora me conhece mais do que qualquer pessoa. Só Jesus para me conhecer mais do que ela. Eu conto para ela os meus defeitos, apesar que eles são bem fáceis de saber, é só conviver comigo. Mas eu conto para ela os meus pecados, para ser sarado, para ser curado. E eu quero te incitar a fazer isso com o seu cônjuge, procurando pessoas, não qualquer pessoa, mas pessoas que, conforme a palavra, também creem nesse Jesus. Pessoas que, conforme a palavra, já nasceram de novo. E a oração desse justo que foi justificado, ela vai poder muito em seus efeitos para nós alcançarmos a cura. Em 1 João, no capítulo 5, verso 14, diz que a nossa confiança é esta, que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade do Pai, segundo a vontade de Jesus, Ele nos ouve. Então por que é importante nós orarmos com a consciência de alguém que foi justificado pelo sangue de Jesus? Para nós não perdermos tempo orando coisas que não são a vontade do Senhor para as nossas vidas. Porque provavelmente, embora o Senhor ouça a nossa oração, embora Ele veja a nossa súplica, Ele escute o nosso clamor, se a oração que nós fizermos forem orações que não reflitam a vontade do Senhor para a nossa vida, eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que Ele não vai atender esse nosso pedido. Porque nós não fizemos oração na perspectiva de um justo. Para que tudo aquilo que nós pedimos seja a vontade dele. Lá em Atos, no verso 42 do capítulo 2, a Bíblia diz que os apóstolos, eles perseveraram na comunhão, no partir do pão e nas orações. E é nisso que nós devemos persistir, meus amados. É nisso que nós devemos persistir. Eu sei que às vezes nós gastamos tempo reclamando da situação que estamos passando. Às vezes gastamos muito mais tempo, e eu me coloco diretamente nisso, postando em redes sociais os nossos anseios, do que declararmos isso na presença do Senhor. E eu quero te convocar a nós diante do Senhor. Como a Bíblia diz, sabe? No nosso quarto, orando, clamando ao Senhor. E o Pai, que vê tudo que está em oculto, esse mesmo Pai, Ele vai responder às nossas orações. Então, eu quero dizer que a melhor forma de nós termos as nossas orações respondidas, primeiro, é óbvio, é orando. O Senhor não responde à oração de quem não ora. E eu sei que para nós isso pode assim parecer um choque, né? Mas se nós não colocarmos diante do Senhor, mesmo Ele conhecendo o nosso coração, mesmo Ele sabendo aquilo que nós queremos, se nós não colocarmos o nosso joelho no chão, não buscarmos o Senhor, como é que Ele pode nos responder? A gente está falando de um relacionamento. Nós estamos falando de uma forma, uma concepção de vida. De nós observarmos as coisas que estão ao nosso redor e de levarmos ao nosso Pai.
essas informações, essas angústias. Olha o que diz em Filipenses 4, o verso 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Em outras traduções diz, não andais ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições, as vossas orações, sejam em tudo. Não está falando numa parte, está falando em tudo. Está falando na sua vida pessoal, na minha vida pessoal, na nossa vida profissional. Está falando, eu vou reservar uma parte desse vídeo para contar alguns testemunhos. Eu posso até começar aqui contando agora, talvez não dê tempo, assim, como são muitos versículos, pode ser que não dê tempo, mas eu vou te falar uma coisa. Eu tinha aproximadamente, acho que uns 7, 8 anos. Na verdade, entre 8 e 9 anos. Eu tinha 2 amigos, o Jales e o Carlos, e a gente andava muito pelo setor universitário. E aí a gente entrou numa igreja, na escola dominical, não sei se vocês, talvez a maioria conhece aí, né? Tem muito crente que é da minha época aí, né? De convertir. Não vou falar não, senão revela a idade, né? Mas aí, nós entramos ali e começamos a conviver, e eu me lembro de um ensinamento de uma pessoa que é um amigo hoje, né? O pastor José Elias. E ele dizia na escola dominical o seguinte, que nós devemos orar pelas nossas esposas. Mas ele estava falando para crianças, ele estava falando para adolescentes. E eu era uma criança quase adolescente, já tinha alguns anos que eu estava ali no momento em que ele disse isso. E eu quero te dizer que dos 11 anos eu já começava a orar pela minha esposa. Eu orava em todos os sentidos. Senhor, me dá uma mulher que me ame pelo que eu sou. Senhor, me dá uma mulher que vai te amar acima de todas as coisas. E eu orava. Lá nós tínhamos, não era como na igreja que a gente tem visitação, né, às sextas-feiras. Lá era o chamado ciclo de oração, e todos os dias às 8 às 9 tinha ali oração. E eu era criança, estudava à tarde, então todo dia eu estava lá de manhã orando, buscando a presença do Senhor, e orando, buscando o Senhor pela minha esposa. Eu me lembro que quando eu tinha aproximadamente uns 15 anos, eu não conhecia a Débora ainda, e aí eu vi uma menina linda andando de bicicleta. E nós temos 3 anos de diferença, né? E eu olhei assim e falei, rapaz, essa menina vai ficar bonita quando crescer. Eu tinha 15, ela tinha 12. E alguns anos depois eu a conheci, apresentei o Senhor Jesus para ela, e o Senhor levou salvação para a casa dela através disso, fruto de oração pela esposa, irmãos. E hoje a salvação chega na casa dela. E glória a Deus por isso, mas porque um adolescente um dia resolveu orar por coisas de um futuro. Olha o impacto que isso teve. Então, conforme diz a palavra de Deus, lá em Filipenses 4, 6 e 7, que diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Antes apresentarmos as nossas petições em tudo diante de Deus, pela oração, que é você contar para Deus aquilo que está no seu coração. E também súplica, que é quando você pede encarecidamente a Deus aquilo ali que está no seu coração. Agora o Senhor, Ele vai julgar se aquilo vai ser bom para a sua vida e para a minha vida. E se for bom, Ele vai nos dar. E se não for, lembre-se, Ele é Pai. E Ele vai nos dar coisas boas. Se nós que somos bons, se nós que somos seres humanos, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quando o nosso filho nos pede uma comida, a gente não dá para ele uma pedra ou uma serpente para picar ele. A gente vai lá e dá uma comida boa, lavadinha, arrumadinha. Não é isso, papai e mamãe? É isso que nós fazemos. Imagina o nosso Pai. E quando essas súplicas elas estiverem no Senhor, Ele vai fazer, sabe o quê? A paz que excede todo entendimento guardará o meu, o seu, os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus.
É o que a palavra de Deus diz. E eu quero te dizer que em Salmo 145, no verso 18, diz que o Senhor está perto de todos os que invocam. De todos os que invocam. Então, se você e eu nós ajoelharmos e orarmos ao Senhor, Ele está perto, porque nós estaremos invocando ao Senhor, buscando a presença do Senhor. Mas essa invocação precisa ser em verdade. Nós precisamos, ao invocarmos o Senhor, estarmos dispostos para receber o sim. Mas também nós precisamos estar dispostos para receber o não. Eu tenho um amigo, talvez vocês conheçam ele, o pastor Luiz Sardinha. Ele diz que ele explicava para os filhos dele que o sim tem o mesmo peso do não. E eu aplico isso na minha casa. Apesar que o meu filho, às vezes, no sim, um sim já basta. Agora o não, ele pergunta várias vezes, até eu explicar para ele que o sim é igual ao não. Então que nós possamos ter essa consciência de saber que o Senhor está perto para nos ouvir. Mas de entender que Ele pode dizer o sim ou não. Porque nós somos justificados por Cristo Jesus. E justificados por Cristo Jesus, nós buscamos conhecer a plena vontade do Pai. A perfeita, a agradável vontade do Pai. E diante disso é que nós oramos. Lá em Mateus 6 e 7, diz que as nossas orações, elas não devem ser vãs repetições, como fazem os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Então, meus amados, eu quero te dizer que nós devemos sim ser insistentes na oração, mas não devemos achar ou pensar que as vãs repetições elas vão trazer o sim para nós. Não basta apenas repetir uma oração como um sino que tine. É preciso ter consciência sobre esta oração. É preciso nós orarmos e entendermos que nós estamos falando com o Criador do universo, daquele que pode fazer todas as coisas, mas que Ele fará o melhor para nós. Ele é o nosso Pai. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes que nós não sabemos. É o que está lá em Jeremias, capítulo 33, no verso 3. Clamar ao Senhor. Sabe, eu sou assim muito curioso. Eu poderia ficar assim o dia inteiro ouvindo algo que desperta o meu interesse, a minha curiosidade. Coisas que eu não sei. É uma característica minha. Eu tenho isso. Tanto que eu gosto muito de assistir vídeos, de ver histórias, né? Para aprender. E o Senhor está dizendo que se nós chegarmos diante dEle, Ele vai nos revelar coisas que nós não sabemos. Coisas grandes que talvez nem os cientistas mais aplicados do planeta saibam. Esse é o seu Deus, esse é o meu Deus, o nosso Pai. Eu sei que a maioria de nós nesse momento deve estar com alguém, né? Eu sei que a live, ela normalmente pelo Instagram, ela é melhor assistida pelo celular mesmo, né? Pela posição vertical da postagem. Mas normalmente tem mais alguém na sala e tal. E a palavra de Deus diz, lá em Mateus 18, 20, que quando nós estamos reunidos, 2 ou 3, o Senhor, Ele está ali. Então, amados, vamos em família orar, buscar ao Senhor. Chefe de família, a responsabilidade é nossa, mas nós precisamos levar a nossa família a orar pelo mesmo propósito que nós estamos orando, se possível juntos. Buscar o Senhor por uma vitória,
coluna do lar, mulher, incentive o seu marido, colabore com ele no sentido de incentivá-lo a orar, a estarem vocês ali. Se talvez você ainda não se encaixa nesta questão de um casal, mas talvez você tenha um irmão, um amigo, uma pessoa que compartilha da mesma fé, 2 ou 3, o Senhor garante que vai estar ali conosco, orando, ouvindo as nossas orações, presente na nossa oração. Mas conforme diz lá em Hebreus 4,16, é necessário que, para que nós recebamos a misericórdia, a graça, e aqui eu estou falando não no sentido do perdão dos pecados também, mas no sentido de uma resposta de oração, para a gente não chegar de Deus duvidoso. Ah, será que Deus... Irmão, irmã, não cabe a nós dizer ou ficar questionando se Deus vai ou não vai nos conceder ou fazer aquilo que é objeto de oração em nossas vidas. Mas cabe a nós ter um coração de alguém que é justo, de alguém que foi justificado pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E dessa forma, clamarmos ao Senhor por aquilo que estamos querendo que aconteça, que Ele faça. Sabe, um outro testemunho na minha família, quando eu ainda era solteiro, é que nós orávamos muito e assim... eu vou falar porque é meu pai, né? Então assim, eu não pedi permissão para ele para contar, mas assim, eu quero crer que o nosso amor, né, um pelo outro, ele me abençoe nisso que eu vou falar, né? O meu pai, ele sempre, desde a sua juventude, sempre bebia, né? E talvez você conheça alguém que também tem essa prática, né? Porque a Bíblia não condena a bebida, né? Assim como ela não condena a comida, mas ela condena a glutonaria, que é comer excessivamente. E ela condena também a bebedice no sentido daquele que se embriaga. Tanto que a palavra diz para nós nos embriagarmos de bebida, mas nos embriagarmos do Espírito Santo de Deus. Então, eu não estou falando sobre beber ou não beber, mas a bebida na vida do meu pai naquela época, ela gerava muitos transtornos para nós, especialmente para minha mãe. E a gente tinha assim que buscar muitas vezes, né, o meu pai em algum barco, que ele estava lá debruçado sobre a mesa, né, e às vezes ele estava numa situação assim vergonhosa para ele, para nós, e aí a gente orava muito para o Senhor fazer algo que para Deus levar a salvação para a vida dele. Só que nós orávamos muito para que nós pudéssemos nos ver livres daquela vergonha. E um dia, antes de casar, alguns meses antes de casar, eu me ajoelhei no meu quarto e orei ao Senhor e disse: Senhor, eu quero orar pelo meu pai, mas eu quero orar numa outra perspectiva. Eu vou constituir a minha família, a minha casa, nós não teremos esse problema, um problema com a bebida, no sentido de a bebida ser algo que traria desgraça para a nossa casa, né? Assim como a glutonaria pode trazer desgraça para a vida de alguém, né? E aí eu orei e falei: Pai, age na vida do meu pai. Eu quero que ele te conheça. Eu quero que ele te conheça como eu te conheço, sabe? Eu quero que ele sinta a paz que eu sinto. Eu quero que ele seja cheio do Espírito Santo como o Senhor tem me enchido. E assim, eu não falei nada pro meu pai, sabe? Mas assim, eu lembro que o Senhor começou a falar diretamente com ele. E assim, ele começou a ler a palavra. Ele começou a assistir esses programas que são transmitidos, né,
pela televisão. E o Senhor fez algo poderoso na vida dele. Alcançou ele. Levou salvação para a vida dele. Porque um dia eu orei como um justo. Alguém que reconheceu a graça recebida e que eu estava desejando para ele a graça na vida dele. Para que ele fosse alcançado. Não para um sentimento egoísta de não querer passar vergonha ou algo assim. E isso é poderoso, meus irmãos. Como nós oramos como justos, como aqueles que foram justificados, é poderoso, transforma vidas. E eu lembro que eu conversei com a minha noiva na época, a Débora. Graças a Deus nós casamos. E eu lembro que eu disse para ela, meu bem, eu orei assim, assim, assim. E ela falou, é mesmo, meu bem. Eu sinto que, eu não lembro se exatamente foram essas palavras, mas ela dizia que achava que também agia do mesmo jeito que eu. E eu lembro que quando ela falou, eu vou orar desse jeito que você orou, nós oramos juntos, e eu lembro que Deus começou também a agir na vida do meu sogro poderosamente. E ele partiu cedo, aos 62 anos, mas os 5 anos da vida dele, os últimos 5 anos foram os melhores anos, segundo o relato da Débora, segundo o relato da minha sogra. Os melhores anos, porque foram anos de alegria. E o Senhor Jesus alcançou também o meu sogro. Eu tive o privilégio de orar por ele, de orar pela minha sogra, de fazer a oração de confissão de Cristo Jesus. Eu sou testemunha da salvação dessas pessoas, testemunha viva. Então, amados, eu quero, até assim, isso me deixa assim emocionado, porque são pessoas que a gente ama muito. E quando o Senhor faz assim algo tão poderoso, fruto da oração, nós nos alegramos assim extremamente. E eu quero te dizer que não importa a situação que nós estejamos, não importa. Lá em Atos 16, 25, Paulo e Silas, meia-noite, eles estavam lá amarrados numa situação terrível. Mas sabe o que eles estavam fazendo, irmãos? Eles estavam cantando hinos de louvor e adoração ao Senhor. E as pessoas que estavam ali, elas estavam ouvindo. E eu imagino que essas pessoas são, rapaz, esse povo é doido. O cara tá preso, sei lá se de cabeça para baixo, sei lá se essas prisões antigamente elas eram normalmente abaixo do nível da cidade. Era como se fosse para nós hoje no subsolo, e aquilo ali enchia de água quando chovia. E o esgoto naquela época igual hoje não, sabe? No caninho era livre. Imagina que ele entrava naquelas celas também, ali era um lugar terrível, E eles estavam ali orando, louvando ao Senhor, glorificando o nome de Jesus. O salmista diz lá em Salmo 18, verso 6, que na angústia ele invocou ao Senhor. Ele clamou a Deus. Desde o seu templo, esse Deus maravilhoso ouviu a sua voz. E esse clamor chegou diante do Pai. Então não importa, irmãos, não importa qual é o desafio que nós estamos passando. Talvez você esteja desempregado. Talvez você seja uma pessoa que está passando por um momento terrível, com uma doença em que o tratamento seja muito doloroso, ou talvez não haja tratamento. Mas eu quero dizer, busque conhecer a vontade do Senhor e ore de acordo com essa vontade, porque com certeza o Deus que ouve a sua e a minha súplica, Ele vai conceder aquilo que pedimos segundo o coração dEle. E é isso que nós devemos fazer, regozijar sempre, orar sem cessar, sendo agradecidos a Deus
porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Isso que eu disse está lá em Tessalonicenses 5, versos 16 e 18. Sabe, eu estou procurando ao máximo aqui, com exceção dos meus testemunhos, declarar aquilo que a palavra de Deus diz. Eu não estou fazendo aquela oração não estou fazendo aquele estudo bíblico de pegar um texto, olhar ele do começo ao fim, não, eu estou pegando aqueles versos, um compartilhar expositivos. Estamos lendo aquilo que a palavra diz para a nossa vida, vendo a aplicação dela em testemunhos e sendo desafiados, tanto você quanto eu, pelo Senhor, a praticarmos isso que a palavra de Deus traz para as nossas vidas. E eu quero dizer que algumas coisas, às vezes, mesmo sendo feitas por um justo, elas nos impedem de ter as orações respondidas. E eu quero dizer para os maridos que lá em 1 Pedro 3:7 diz que tem uma coisa que pode impedir as nossas orações, impedir que elas sejam respondidas, impedir que elas cheguem até os céus. É quando nós não tratamos a nossa esposa como a parte mais frágil. E elas são a parte mais frágil. Não quer dizer, aqui a gente não está falando de competência profissional, emocional. Não, a gente está falando de fragilidade, sabe? De um vaso que deve ser tratado com todo o cuidado. Eu sei que eu e você somos, em muitas vezes, errados com as nossas esposas. E aqui eu não estou dizendo que você e eu nós não vamos errar, mas se nós errarmos, nos arrependamos e voltemos rapidamente perante elas e façamos a reconciliação, porque é para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para sermos reconciliadores, sabe? Reparadores de antigos lugares de moradia. E nós não podemos aceitar que a tratativa errada com as nossas esposas, elas impeçam as orações que nós fazemos. Por isso nós devemos nos arrepender dessas tratativas erradas e tratá-las como sendo a parte mais frágeis. Lá em 1 Pedro 3:7 fala sobre isso. Da mesma forma, as mulheres devem honrar seus maridos, para que evite de chegar num momento como esse, em que o cavalheiro se porte como um cavalo. E é isso que nós devemos, a mulher honrar o marido e o homem amar a sua esposa, de uma forma que os dois se respeitem, que os dois se amem, que os dois se tratem de uma forma companheira. E aqui, irmãos, errar nós vamos errar. Eu quero te dizer, se você tem uma preocupação, se você vai ou não vai, se você já errou ou não, irmão, eu quero dizer, você errou. Eu errei, nós erramos. Mas eu quero te lembrar que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, que Ele nos tornou filhos de Deus, justo, e não fomos nós que escolhemos a Cristo. Conforme está lá em João 15,16, diz que o Senhor nos escolheu para que nós demos frutos, e frutos que permaneçam, a fim de que tudo o que nós pedirmos ao Pai, que Ele nos conceda. Bem, nós temos aí, faltando alguns minutos para finalizar a nossa live, e eu quero caminhar, para o nosso encerramento assim, dessa live. Eu quero falar sobre o momento que a gente está vivendo, né? Eu contei alguns testemunhos, falei assim de algumas coisas que a palavra de Deus diz, né? Na verdade, eu acho que 90% que eu falei aqui é o que a palavra de Deus diz, né? Os outros 10% foram os meus testemunhos, que é a palavra de Deus aplicada na prática, né? O fato. E eu quero, assim, te clamar, te convocar
E eu me coloco nessa situação a orar pela nossa nação, sabe? A orar pelo nosso país, a orar por todos os líderes dessa nação, seja o presidente Bolsonaro no executivo, seja o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, ou o presidente da Câmara, que é o Rodrigo Maia, ou até mesmo o Dias Toffoli, que é o presidente do STF no momento, aos nossos governadores aqui do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, né, aos prefeitos, né, porque nós estamos num momento em que eu posso afirmar que nunca foi tão preponderante a oração da igreja. A oração de uma igreja que entende que foi justificada, para que o Senhor faça na nossa nação aquilo que a vontade dele quer para nós, quer para nossa casa, quer para nossa nação. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estudar a história da igreja, mas você percebe que muitas conquistas sociais, e quando eu digo conquistas sociais, eu estou dizendo aquilo que as constituições elas trazem de proteção. Elas nasceram através do cristianismo, sabe? A própria definição de família, entendida classicamente, né, veio do cristianismo. Mas, se nós ficarmos alheios ao que acontece na nossa nação, eu quero dizer que o Senhor Jesus, ele nos fez uma promessa de que ele viria nos buscar. E eu creio, assim, de forma tremenda, no arrebatamento da igreja, na volta de Cristo Jesus. Eu creio muito. Mas quando Jesus foi orar por nós, nos seus últimos momentos, ele orava na perspectiva de que nós estávamos aqui. Ele disse ao Pai, eles não são do mundo, mas eles estão. Então guarda-os, livra-os. E eu quero te clamar, ore pela nossa nação, oremos pela nossa nação, para que Deus dê sabedoria às pessoas que que estão nessa posição de poder, para que ajam da melhor forma possível para a nação. E assim, meus amados, a oração de um justo pode transformar uma nação. A oração de um justo pode mudar muita coisa, pode quebrar a corrupção, pode trazer aqueles que estão tramando para a destruição da família, para a destruição social, até mesmo para a destruição no estilo de vida cristão, que essas pessoas elas se arrependam, ou que elas sejam, conforme diz a palavra de Deus, aqueles que agem com soberba diante do Senhor, sejam abatidas, no sentido de serem colocadas numa posição de não fazer o mal para a nação. O primeiro verso que eu li lá em 1 Pedro 3,12, fala sobre isso. Fala que a oração de um justo, né, que o Senhor está atento para a oração do justo, ele está atento, ele está de ouvidos, ele está antenado naquilo que nós vamos orar para ele como justos, mas que ele volta contrário o seu coração para aqueles que praticam o mal. Então que nós possamos orar ao Senhor do mesmo jeito que o Senhor orou, o Senhor Jesus orou lá em João 17:26, quando diz
Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueça dos necessitados. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Então, amado, vamos orar sim pela nossa família, vamos orar sim pela nossa casa, vamos orar sim pelas conquistas que nós desejamos. Mas sabe, aquele emprego que você quer, não basta apenas você orar por esse emprego. Você precisa orar, e eu preciso orar, para que tudo vá bem para a nossa nação, para que Deus levante pessoas com o dom do empresariado, para abrirem empresas, permanecerem nas suas empresas, para que esse emprego que você quer e que muitos outros buscam, possam ser alcançados, sabe? Talvez aquele concurso público que você estude para que o país tenha uma estabilidade de maneira que os concursos possam ser abertos. Para que você, dedicando, estudando, orando sim, mas também dedicando, possa ter essa oportunidade. Se você pegar os grandes profetas, eles oravam pela nação. Eles oravam não só pelo povo de Deus, mas eles oravam pela nação. E até o momento em que era possível o Senhor fazer alguma coisa com aqueles governantes, ele fazia. Quando não era mais possível, ele trocava. Então, meus amados, nós estamos caminhando aqui para o final. E se eu dissesse que, se eu pudesse assim, sintetizar tudo que nós falamos aqui, nós citamos aproximadamente aqui 50 versículos. Talvez um pouco menos, né? Eu não falei todos, que alguns acabam sendo assim, acaba repetindo, né, aquilo que nós já falamos. Mas eu quero te dizer que se eu pudesse sintetizar tudo que foi falado nessa live, eu diria o seguinte: vamos conhecer a vontade de Deus. E vamos revelar essa vontade através de ações, mas muito mais através das nossas orações. Para que todas as pessoas, as famílias que estão ao nosso redor, possam ser inspiradas a viver essa vontade plenamente. Então, assim, eu quero agradecer pelo privilégio e quero orar, né? Nós temos aí poucos minutos, eu quero orar e já encerrar. Pode deixar que eu vou salvar a live aqui, viu, pastor Hamilton? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, eu te agradeço pelo privilégio de compartilhar a minha vida, de compartilhar algum dos testemunhos que o Senhor tem feito na minha casa, na minha vida de forma geral. Obrigado pelo privilégio que tivemos, ó Deus, de compartilhar aquilo que a Tua palavra diz. Senhor, nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Nós somos justos, segundo a Tua palavra. Não justos daqueles que são inocentes, não, mas justos daqueles que tiveram seus pecados perdoados. Justos daqueles que são nova criatura, são filhos de Deus, e é nessa perspectiva que eu clamo ao Senhor que nos leve a orar pela nossa casa, a orar pela nossa família, por tudo que diz respeito à nossa vida, mas orarmos também pela nossa nação, orarmos pelo nosso estado, orarmos, ó Deus, pelos nossos líderes, seja do executivo, do judiciário ou do legislativo, a orarmos e clamarmos ao Senhor, ó Deus, pelas pessoas que têm influência na nação, em nome de Jesus, Senhor, sara esta nação. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar e me buscar, então eu ouvirei dos céus, virei, sararei a sua terra, salvarei tudo e todos que estão ali. Então eu clamo ao Senhor neste momento, Senhor, faça esse milagre na nossa nação, faça esse milagre na vida dos nossos irmãos que estão acompanhando esta live, em nome do Teu Filho Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Então eu quero agradecer ao pastor Hamilton, ao pastor Luiz Sardinha,
ao pastor Eurípides, e a todos os pastores, as pastoras, as pessoas que têm confiado a nós, estarmos ali trabalhando juntamente com o Conselho do Ministério de Ensino. Quero te agradecer pela oportunidade que me deu de entrar no seu lar nesse horário de almoço. Eu sei que é difícil, mas obrigado por estar aqui ouvindo aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Quero dizer para você, seja fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Honre ao Senhor com toda a fonte do seu rendimento. Seja fiel e você vai desfrutar de celeiros cheios. Em nome de Jesus Cristo. Busque, mande para mim ou para quem você quiser. Se você não tiver a conta da igreja, oferte, devolva o seu dízimo, seja fiel, porque o Senhor é fiel. Sejamos como Ele, fiéis. Amém? Então eu quero agradecer a todos, Cristiane, Marco Tolho, a Jandaira, Viana Paula, a Ieda, né? Tantas pessoas que estiveram aí assim, nos acompanhando. Eu quero abençoar a sua vida. Eu vou salvar essa live. Se você não viu ela toda, volte, assista, mande ela para alguém que você que não esteve presente. Deus abençoe a sua vida e a minha vida em nome de Jesus. Amém.